Alô, alô, chegou a hora, torcida do Nacional, do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. E é claro que o canal do Lenderson Lima preparou um conteúdo muito especial aqui para você. O que é que vamos ter aqui hoje, aqui no nosso cardápio? Primeiro, vamos ter uma entrevista exclusiva com o técnico do Nacional, Júlio César Nunes. Ele fala aí sobre esse momento do Leão e sobre esse primeiro mata-mata. E é claro que também a gente vai dar uma xeretada aqui no adversário do Nacional, o Araguaína, para saber o que ele fez nessa temporada até o presente momento. Convido você a ficar, convido você a se inscrever. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no nosso botãozinho aí de se inscrever, deixa o teu comentário também, eu quero saber de você se você acha que o Leão da Vila Municipal vai finalmente conseguir subir de divisão ou não. E é claro também, ativa o sino de notificação, deixa aquele joinha, tu sabe como é que é o negócio, rapaz, então não perde tempo, faz tudo isso aí e vamos que vamos. Mas antes, é claro, roda a vinheta. Meus amigos, minhas amigas, chegou a hora da verdade, a hora do que realmente interessa para o Nacional. O Nacional é o time amazonense que mais vezes disputou o Campeonato Brasileiro da Série D. Mas tem uma marca muito ruim, muito negativa nessa competição, porque o Leão nunca conseguiu um acesso em todos esses anos, desde 2009, aí disputando, aí depois ficou um período aí de hiato, sem conseguir participar, sem ter boas participações no Campeonato Amazonense que credenciasse o time a disputar a Série D, mas essa história mudou nos 2 últimos anos, com uma nova gestão, e o clube finalmente aí vai ter de novo a oportunidade de tentar esse acesso. Bom, e vamos resgatar um pouquinho do que foi o ano do Nacional até aqui. O ano do Nacional começa com uma marca muito importante, que foi a vitória no Campeonato Amazonense. Sim, uma vitória que não via praticamente 11 anos, e o Nacional conseguiu realmente quebrar essa escrita, essa marca negativa, uma marca que não combina com o Nacional, já que a gente está falando do clube amazonense, que mais vezes conquistou o Barazão. Então, já pensou, você olha ali e vê o time tantos anos sem conquistar o Campeonato Amazonense, tinha alguma coisa ali, lógico, de muito errado. O time volta aos trilhos, volta a ser campeão e também, de quebra, conseguiu chegar na final da Copa Norte. Não deu para ganhar do Paysandu, mas é aquela história, né? Pelo menos a competição, como eu falei várias vezes aqui no canal, ela serviu para que o Nacional pudesse medir forças contra outras equipes de outros estados, já que neste ano a Série D, pessoal, ela foi dividida, né, de uma forma diferente, uma logística diferente, e esse ano os times do Amazonas enfrentaram somente os times de Roraima na primeira fase. Então, acaba que a gente sabe que o futebol roraimense ainda não tem todo esse desenvolvimento, é um futebol que está crescendo ainda, então acaba que o Manauara, o Manaus e o Nacional, pelo menos nessa competição, tiveram que ficar ali praticamente só fazendo queda de braço contra os times de Roraima. Então, nesse aspecto, a Copa Norte foi positiva para o Nacional, porque ele pôde ali jogar com equipes de outras praças, e isso pode ser muito importante aqui no Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, mas vamos falar do adversário do Nacional, o Araguaína de Tocantins, que ficou em terceiro lugar do grupo A2. O Araguaína fez 18 pontos nessa primeira fase da Série D, teve 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Esse grupo do Araguaína tinha times como Guaporé, o Porto Velho, o Independência do Acre, o Galvez e o Humaitá. Bom, e como tem sido o ano do Araguaína até aqui? Bom, no campeonato de Tocantins, o time terminou na 5ª posição, com apenas 8 pontos marcados. E ele também disputou a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Araguaína caiu na primeira fase, depois de ser derrotado pelo Primavera de São Paulo por 3-0. Primavera, aí, para quem não sabe, né, disputa a divisão de elite do futebol paulista. Bom, em toda a sua história, o Araguaína conquistou 3 vezes o campeonato de Tocantins. O primeiro título foi em 2006, o segundo em 2009 e o terceiro no ano passado, em 2025. Por isso que ele conseguiu vaga aí para a Série D. Bom, e só para a gente pontuar, pessoal, o jogo de ida desse primeiro mata-mata vai ser lá em Tocantins.
no estádio Mirandão, neste domingo, dia 21, às 15 horas, no horário de Manaus. O jogo de volta vai ser no estádio Carlos Amit, no dia 28 de junho, às 16 horas, no nosso horário local. Chega de papo, agora vamos falar com o técnico do Leão da Vila Municipal, o professor Júlio César Nunes. Bom, professor, fala pra gente aqui que o senhor chega no Nacional e vive logo de cara um turbilhão de emoções. Primeiro porque você já chega ali para disputar a final da Copa Norte, ali contra o Paysandu, missão super difícil, não deu para conquistar essa taça, mas rapidamente ali o clube já mudou a chave. E fala pra gente, Júlio, como é que tá o clima agora no Nacional para esse mata-mata? Chegamos no Nacional em meio a uma final de Copa Norte, então foi tudo muito rápido, sem tempo para trabalhar, mas passou, a Copa Norte ficou para trás. Foram dias intensos, né, que se aproximaram ali das finais, onde nós, muito mais na conversa, no diálogo com os atletas, do que treinamento, né? Aí depois da Copa Norte, com a pausa que teve na Série D, nós conseguimos aí em 2 semanas já colocar nossas ideias nos treinamentos, implantar o modelo de jogo que a gente pensa ideal para a característica do elenco que a gente tem aqui no Nacional. E isso já ficou muito visível no último jogo aí da fase classificatória com o Monte Roraima, onde nós conseguimos já ter um pouco da cara do Júlio na equipe. É uma equipe que consegue ter uma intensidade, marcar alto em alguns momentos, propor jogo, sair jogando desde lá de trás, né, com a bola no chão. Isso é uma característica das nossas equipes. Mas a intensidade também na marcação, o pé pressiona forte, para retomar essa posse o mais rápido possível. Então, isso me deixou muito feliz nesse jogo, uma amostragem interessante, que o grupo entende bem, o grupo é inteligente e pega fácil, né, as nossas ideias. Bom, Júlio, e fala pra gente aí o que você já sabe do Araguaína, o que você conhece dessa equipe, quais são os pontos fortes dela? Nós temos agora o jogo do Araguaína, um jogo difícil. Eu conheço bem esse campeonato. A Série D é um campeonato onde você tem que entender que é um jogo de 180 minutos quando entra nessa fase. Zera tudo, é outra competição. E envolve muito o lado emocional. Muito lado emocional, de você ter um equilíbrio, né, de entender como jogar fora de casa, como jogar dentro de casa. Muitas vezes você precisa entender os momentos do jogo, né? Um momento que o adversário está superior, se suportar aquela pressão. E ao mesmo tempo, quando estiver bem no jogo, aproveitar a fragilidade, né? A instabilidade que o adversário pode demonstrar em algum momento e você ser cirúrgico e efetivo no momento ofensivo. A gente vai para um jogo onde estamos estudando muito o Araguaína. Já conheço o treinador, já fiz enfrentamentos contra ele também. E a gente vai estudar, sim, claro, como eles também vão estudar o Nacional, mas nós, com o nosso departamento de análise, com nossos auxiliares, nós estamos passando todas as informações para o nosso elenco para que a gente faça um jogo equilibrado nesse primeiro jogo fora, para depois decidir a classificação em casa. Fala pra gente também o que na tua opinião é mais difícil em termos de Série D. O que faz essa competição ser tão complicada? É a minha 6ª Série D como treinador, então conheço bem. Vejo que o mais difícil numa Série D é você se adaptar ao clima da região que você vai jogar, aos campos que você vai jogar e você entender como jogar cada jogo. Então, esse é o diferencial. É um torneio onde entra nessa fase e nós precisamos estar muito atentos a esses detalhes. Bom, Júlio, pergunto para você aqui, o que significa para você conquistar um acesso pelo Nacional, primeiro do ponto de vista de ser um clube histórico aqui do Amazonas e também do ponto de vista profissional para você? É um sentimento muito importante, uma responsabilidade estar comandando o Nacional, um sentimento de alegria por estar à frente desse projeto, mas que para mim, treinador, né, Júlio César, é muito importante esse acesso. É muito importante porque eu venho buscando isso há tempo, vejo que esse ano está muito palpável de a gente conseguir isso, e eu acredito que a gente está com grandes chances. Claro que vai depender de nós materializarmos as ideias, tudo que nós estamos treinando nos jogos, fazer por onde, fazer por merecer para que a gente conquiste, né, esse tão sonhado acesso para o Nacional.
Por fim, Júlio, eu queria que você deixasse aqui um recado para a torcida do Nacional, essa torcida que está esperando há tantos anos esse acesso, que sonha com essa vaga na Série C e que agora vai ter oportunidade de disputar mais uma vez essa vaga. E por fim, quero mandar um recado ao nosso torcedor, um torcedor que exige muito, que cobra, que está sempre participando, e isso é bom, essa cobrança, essa torcida apaixonada, porque nos motiva a estar num clube que é o maior do estado, o clube que tem a maior torcida, que é o clube com mais títulos também, aqui do nosso estado do Amazonas. Então a gente espera fazer um grande jogo, já nessa primeira partida lá em Araguaína, e na volta aí sim, contar com o apoio do nosso torcedor para ele ser o 12º atleta na arquibancada, apoiando e vibrando do início ao fim para nos ajudar a passar de fase. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pro professor Júlio César por ter dado essa entrevista aqui pro canal. Torcida do Nacional, vamos que vamos. Fica ligado no canal do Leanderson Lima, porque a gente vai acompanhar todos os detalhes desse jogo histórico, que daqui para frente todos os jogos do mata-mata, até o acesso, até um eventual título brasileiro, todos os jogos são históricos. Vamos que o futebol não para.